Beleza, turma, vamos lá então. Tá. Hoje a gente começa a falar de um outro assunto. Continuação do que a gente está fazendo, mas um outro assunto. Tá? Vocês vão ver até que fica parecendo meio que um parênteses assim, a aula de hoje. Um desvio, né? Eu quero comentar um pouco você, começar a trabalhar a ideia de o que é um sinal diferencial, tá? Contra um sinal que eu vou chamar de single-ended, que eu nunca encontrei uma tradução para isso, nunca consegui bolar uma tradução para isso, tá? Que essa ideia do sinal single-ended é o seguinte: é eu medir um determinado sinal em relação a um ponto de referência. Tá? E esse ponto de referência está fixo, que basicamente é o que a gente está fazendo o tempo todo, né? Até agora, né? Por exemplo, quando eu venho aqui e faço um amplificadorzinho, repare que meu sinal de entrada é a diferença potencial que tem entre o Vin e a referência do circuito, que é o 0 volts. Tá? Esse sinal que eu vou chamar de single-end. Por quê? Porque eu estou medindo alguma coisa em relação a um ponto fixo no circuito. Não precisa ser em relação ao zero, mas em relação a um ponto fixo no circuito. Tá? Repare aqui que a saída, a mesma coisa. Tá? Eu estou medindo essa tensão aqui, chamando de tensão de saída, que é a diferença potencial entre um determinado terminal ali, um determinado nó, e uma tensão fixa, que nesse caso também estou escolhendo igual à referência do circuito. Tudo bem? Mas eu podia fazer de várias diferenças. Tá? Eu podia chamar, por exemplo, essa tensão aqui de Vin, por exemplo. Nada me impede de fazer isso. Tá? Eu poderia chamar essa tensão aqui de Vin, por exemplo. Tudo bem? E aí, repare, continua sendo single-ended, tá? Porque imagina que aqui eu estou chamando de Vin, por qualquer motivo, tá? Repare que eu estou medindo alguma coisa em relação a uma tensão de referência ainda, uma tensão constante. Tudo single-ended, tá? Por mais estranho que possa parecer a parada. Só que a gente não precisa fazer assim. Já que tensão, a gente está sempre medindo uma diferença de potencial, eu não preciso ficar preso a medir um potencial, um dos meus potenciais ser um potencial fixo. Eu posso fazer a medida em relação a um potencial que também está variando, que também está se mexendo, em relação a uma outra referência. Tá? Então, seria mais ou menos a ideia de fazer alguma coisa assim. Ó. E um determinado circuito produzindo uma tensão que eu vou chamar de Vx aqui. Tá? E aí, repare que essa tensão aqui está funcionando como se fosse uma tensão de entrada, nesse caso aqui. Tá? E um outro pedacinho do circuito, que repare que está sendo controlado nesse exemplo aqui por uma outra entrada, uma segunda entrada, por exemplo. Tá? E produzindo para mim uma tensão Vy. E aí aqui eu consigo definir várias coisas diferentes. Tá? Primeira delas, eu posso definir o sinal de entrada. Para que tem duas entradas de tensão. Mas eu posso definir a minha entrada como sendo a diferença potencial daqui para cá. V1, por exemplo, eu posso falar que o V1 do circuito, tá, é, na verdade, aquela tensão nodal ali, V1, menos a tensão nodal naquele nó 2 ali. E aí eu paro de olhar, nesse caso aqui, o que o V1 está fazendo, o que o V2 está fazendo, e passo a me preocupar com a diferença entre eles. Estou definindo uma terceira coisa, uma terceira tensão. E é bastante comum a gente usar essa terceira tensão como uma tensão de entrada no circuito mesmo, do jeito que está aí. Tá? E aí, repare, eu estou medindo ainda uma diferença de potencial, é uma tensão menos a outra, uma tensão nodal em um lugar menos a tensão nodal em outra, tá? Só que nenhuma dessas duas aqui é uma tensão de referência, nenhuma dessas duas está necessariamente fixa. Elas estão se mexendo também. Tá? As duas estão se mexendo em relação a uma referência do circuito mesmo em si. Tudo bem? Mesma coisa para o Vout. Eu posso vir aqui e definir, por exemplo, nesse circuito, o Vout como sendo a diferença de potencial entre esse nó Vx aí e o nó Vy. Mesma coisa. Estou medindo uma tensão, que eu estou chamando de tensão de saída, só que nenhum dos lados onde eu estou medindo está fixo numa referência, numa tensão constante. Tudo bem? Quando a gente fala de um sinal diferencial, a gente está se referindo a esse esquema. Esse segundo esquema. Tudo bem? Repare que é um esquema mais geral, né?
o primeiro caso está aqui dentro, é só você meio que travar aqui, trava aqui numa tensão fixa, por exemplo, você meio que volta ao outro caso, por exemplo. Tudo bem? É um caso um pouco mais geral, tá? Só que a gente costuma tratar de sinais diferenciais com uma restrição adicional, não só esse esquema topológico aqui de falar assim, as duas entradas estão flutuando, que a gente diz, né? Que as duas estão se mexendo. A gente costuma colocar uma restrição adicional, tá? Que é dizer que quando um dos sinais aqui está se mexendo de uma determinada forma, está se comportando de uma determinada forma, em geral o que a gente vai querer é que o outro sinal, a gente vai restringir isso, né? Esteja, entre aspas, igual, só que com a fase invertida. Tá? Igual que eu digo assim, mesma frequência, mesma forma de onda, mesma amplitude, mesma fase não, mas com a fase invertida. Um ser menos o outro. Tudo bem? A gente vai restringir a esse caso aqui. Afinal, é um caso um pouco mais restrito, mas se não for assim, meio que você sempre consegue separar depois o sinal em duas partes. Uma parte que faz isso e uma parte que é movimentação desse nível aqui que eu marquei. Que é um nível comum aos dois caras. Percebam, tá? Que eu também meio que estou restringindo, falando assim, os dois estão variando, mas os dois estão variando em torno do mesmo nível. Como se fosse o ponto DC dos dois lados do circuito está igual. Tudo bem? E aí a gente vai chamar, tá? Opa, fiz besteira. Não tem um redo. Então desenho de novo. A gente vai chamar esse nível aqui, tá? De nível de modo comum. É um nome que faz bastante sentido, né? É o que tem em comum entre os dois lados do que eu estiver medindo lá no sinal diferencial. Tudo bem? É o que tiver de comum nesses dois lados aqui. Tudo bem? Então é isso aqui que eu vou chamar de sinal diferencial. Esse é um caso razoavelmente específico, tá? Onde eu estou medindo uma diferença potencial, nenhum dos pontos está fixo. Só que eles também não se comportam de qualquer jeito. Eu vou supor que tem um nível comum aos dois, DC, tá? E eu vou supor que o que acontece de um lado acontece com a fase invertida do outro lado. Só isso. Tudo bem? Mas fora isso, meio que os dois sinais dos dois lados ali, entre aspas, são iguais, né? Mesma amplitude, mesma frequência, mesma forma de onda, o que quer que seja. A gente vai ver vários exemplos aqui hoje. Tudo bem? E aí repare que eu preciso começar a me interessar por duas coisas diferentes, tá? Aliás, por duas coisas diferentes, né? Repare que começa a ter um fenômeno, tá? Que é o seguinte, duas coisas Hoje eu meio que quero discutir um pouco do porquê fazer isso, e até o final da aula meio que dar a topologia básica do amplificador básico, para a gente começar a analisar nas próximas aulas. Mas olha só um primeiro fato, chamar assim, interessante, que vai justificar a gente fazer sinais diferenciais, tá? Se lá no lado Vx eu tenho um sinal que seja, sei lá, V0 cosseno de ômega t, mais uma tensão de modo comum, constante, e no Vy eu tenho menos V0 vezes cosseno de ômega t, mais o modo comum, tem que ser igual dos dois lados, estou subindo mesmo descendo dos dois lados, tá? Na hora que eu calcular aqui, por exemplo, o meu Vout, é um menos o outro, eu vou ficar com Vout vai ser igual a 2V0, porque afinal eu tenho V0 cosseno menos V0 cosseno. Tá? Então vai ficar 2V0 cosseno mais nada. Porque vai ficar V de modo comum menos V de modo comum. Aí vai cancelar as duas coisas. Tudo bem? Então repare, primeira coisa, duas coisas aqui que aconteceram. Tá? Primeira delas. Eu dobrei a amplitude do meu sinal. Dobrei a amplitude do meu sinal. Isso quer dizer que eu dobro a excursão do sinal. Tá? Eu ganho bastante excursão. E esse dobrar é bastante vantajoso. Tá? A ponto de eu conseguir fazer coisas que aparentemente são estranhas. Por exemplo,
Imagina nesse cara aqui, ó, que vai ser a base do amplificadorzinho, qualquer amplificador que a gente fizer, vai ser alguma variação disso aqui. A excursão de saída que eu tenho aqui vai ser VDD menos um VDSAT. Eu preciso para manter a saturação nesse cara aqui. É o máximo que eu consigo excursionar. Tudo bem? Se esse VDD for de 1 volt, vou imaginar que esse VDSAT aí seja, sei lá, 100 mV, para arredondar aqui, tá? Menos 100 mili me dá 900 mili de excursão, abaixo de um VDD. Tudo bem? Se isso estiver acontecendo aqui, ó, do lado de cá, imagina que o circuito está produzindo o VX é um cara desse e o circuito está produzindo o VY é um outro cara desse. Ou alguma coisa parecida com isso, tá? Do lado de cá eu tenho, ó, excursão de 900 mili nesse VX. Do lado de cá eu tenho excursão de 900 mili naquele VY, tá? No Vout, que é a diferença dos dois, eu vou ter 1,8 volts de excursão lá no Vout. Que é mais que o VDD, inclusive. Tudo bem? Agora, repare, isso é uma coisa meio esquisita, mas não tem nada dentro do circuito subindo acima do VDD nem abaixo do zero. Tá? Tem um sinal aqui que excursiona de 0 até, vamos chamar assim, pertinho do VDD. Tem uma outra coisa aqui que excursiona igual, só que quando eu faço a diferença dos dois, meio que dobra o range que eu tenho. Tá? E é o que me interessa no final das contas, na hora que eu estou usando, definindo e usando o sinal diferencial, o que me interessa é esse Vout aqui. Primeira coisa a se observar. Segunda coisa a se observar. Do lado esquerdo lá, no VX e no VY, tem um nível DC, né? Que é esse VCM. Que a gente chama de ponto de operação, quando a gente está falando de sinal single-ended. Né? Tem um nível DC que sai aqui, ó. Que a gente escolhe, inclusive, normalmente perto do VD sobre 2. Tudo bem? Para maximizar a excursão, tá, aquela conversa toda. Tá? Horas. Se eu escolher aqui, lá considerando o Vout, VDD sobre 2 aqui, VDD sobre 2 aqui, esse cara aqui está excursionando em torno do zero. O sinal diferencial está excursionando em torno do zero. Tá vendo? E é meio que independente, e é isso uma das coisas que a gente vai ver aqui, e isso vai ser um problema que a gente vai tentar consertar hoje, repara que não importa quanto que é esse VCM. Se é VDD sobre 2, se é VDD sobre 3, não importa quanto que é. Em tese, se tiver tudo certinho aqui no circuito, se tiver tudo balanceado, como a gente diz, um lado igual ao outro, tudo ok, eu estou cancelando essa parada. E aí eu fico razoavelmente independente aqui, ó, no sinal diferencial, da minha escolha do ponto de operação individual de cada um dos lados. Tá? Isso não é totalmente verdade. Tá? Isso não é totalmente verdade. Mas a gente vai projetar os circuitos para tentar maximizar esse efeito. Tudo bem? A gente vai tentar maximizar esse efeito aí, de ficar independente do que está acontecendo lá no modo comum. A gente vai chamar esse efeito, inclusive, de rejeição de modo comum. Tá? Quanto mais a gente conseguir rejeitar o modo comum, melhor. É isso uma das coisas que eu vou discutir com vocês, o porquê. Tá? Já aqui na sequência. Mas repare, duas grandes vantagens de usar o sinal diferencial. Tá? Uma aumenta a excursão dos sinais. Isso tende a ser vantajoso. Tá? Isso tende a melhorar a relação sinal-ruído nos sistemas. 2, eu consigo fazer um sistema que é razoavelmente independente do ponto de operação. Tudo bem? Que tem sido um problema desde sempre aqui, né? Eu falo para vocês, olha só, precisa de uma tensão aqui DC. Por exemplo, aqui, ó, precisa vir com uma tensão DC certinha para poder encaixar a saída lá no VDD sobre 2 para ir dar a máxima excursão, mas é muito certinho, tem que ser esse negócio. Do lado de cá não tem que ser nada certinho, não. É o que a gente vai ver aqui. Como tem essa propriedade aqui de rejeição de modo comum, tá? A gente vai ganhar uma vantagem que os nossos circuitos eles tendem a ser bastante independentes do nível de tensão de entrada, que polariza essa coisa. Tudo bem? A gente meio que consegue cancelar para... Óbvio que dentro de certos limites, tá? Tipo assim, se eu não conseguir saturar os transitores, não vai ter conversa. Né? Mas vai bagunçar. Se meus circuitos... E aí é meio... Começa a ficar meio aparente aqui que eu estou ganhando coisa, mas eu preciso pagar alguma coisa. Tá? Não tem almoço grátis. Se antes eu tinha um circuito que, sei lá, um transistor fazendo alguma função, repare que agora eu tenho meio que duas coisas aqui. Eu tenho meio que o dobro do circuito. Tá? Quase como se eu tivesse 2 amplificadores para fazer um amplificador só. Tá?
É isso que eu vou pagar. Vai ter muito mais componente lá, vai gastar mais energia eventualmente, porque vai ter mais ramos do circuito consumindo, tendo que polarizar com corrente e tal, consumindo energia. Tá? Mas eu ganho essas vantagens aqui. São grandes vantagens. Principalmente essa coisa de independência do ponto de operação. Tá? Então essa é a ideia básica do que a gente vai fazer a partir de agora, tratando de sinais diferenciais. E aí qual que vai ser meu objetivo ao longo das próximas aulas? Tá? É fazer um amplificador que tenha a entrada diferencial e uma saída single-ended. A gente vai ver que a gente não vai começar fazendo esse, a gente vai começar fazendo um cara que tem saída diferencial também. Tá? Você pode pensar assim, tipo, tem parte de terminais de entrada e parte de terminais de saída. Tá? E aí, meio que assim, eu vario uma tensão aqui, entre esses dois caras, e meço uma tensão variando aqui. Tudo bem? Mas um dos nossos objetivos aqui, que é chegar no amplificador operacional, o amplificador operacional clássico, tá? Nada me impede de fazer um amplificador operacional que a gente chama de fully differential, né? Tipo, totalmente diferencial, tá? Entrada e a saída. Nada me impede. Mas o clássico é ter a saída single-ended. Ter a saída referenciada a uma tensão constante, lá a referência do circuito. Esse é o clássico, tá? E por que esse aqui é o clássico? Porque as realimentações aqui elas são mais simples, que é todo que a gente estudou em eletrônica 1, né? Eu pego alguma coisa aqui, realimento de alguma forma, tá? E é uma realimentação um pouco mais simples. No totalmente diferencial, eu preciso realimentar 2 ramos. Assim, não é tão óbvio o porquê aqui, eventualmente, mas meio tudo que eu faço num ramo, tem que fazer no outro também e tem uma certa complicação, porque tem inversão de fase, duas inversões de fase, pode ter atraso diferente num caminho no outro, aí bagunça a brincadeira. Aí, esse tipo de coisa aqui, fully differential, tende a desbalancear os sinais aqui, aí a gente começa a gerar outros problemas. Tá? Tende a desbalancear o sinal. Mas enfim, a gente faz bastante, tá? Não é como se não fizesse. Tudo bem? Mas o nosso objetivo aqui é chegar num amplificador, no final das contas, que tem essa entrada diferencial, onde eu boto aqui um V+, um V-, e ele calcula para mim aqui um Vout, que vai ser um ganho vezes um V+, menos um V-, onde V+, é, sei lá, esse terminal aqui, um V- esse terminal aqui. Tudo bem? Chegar no circuito lá que a gente viu em eletrônica como uma caixa preta. Né? O objetivo agora até o final das próximas, sei lá, quantas aulas aí, mas várias aulas, tá? Mas vamos começar por partes, tudo bem? Beleza, dito isso... Sim. Garante o sincronismo nas fases. Você não tem isso. Isso é um problema. Não é simples. Hã? Não é simples fazer isso. Não é que não é simples, mas assim, como é que você garante o sincronismo entre essas fases aí, né? Essa é a pergunta. Você garante isso garantindo que o caminho que o sinal faz em cada ramo do circuito, por um lado e pelo outro, seja igual. Essencialmente é isso. Tá? Só que isso gera restrições no circuito. Por exemplo, se eu fizer isso num lado, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro. Se eu fizer uma segunda operação num lado, eu preciso fazer a mesma operação no outro. E etc, etc, etc. Tá? Aí isso vai implicando coisa do tipo, se tem um transistor, o sinal está passando por um transistor de um lado, do outro lado tem que ter um transistor igual. Do mesmo tamanho, da mesma coisa toda. Se tem um resistor, tem que ter o mesmo resistor do outro lado, do mesmo tamanho, a mesma coisa toda. Entendeu? E aí isso vai gerar restrições lá naquela história do layout. Né? Como é que eu preciso fazer o que a gente chama de casamento de componentes. Se são 2 resistores, normalmente a gente faz o projeto de forma que importa pouco se são 2 de 10K ou se são 2 de 11K, por exemplo. Aceita uma margem de erro grande. Mas uma coisa tem que ser, tipo, se era para ser 10K e aparecer um delta de um lado, tem que aparecer o mesmo delta do outro lado. O erro tem que ser o mesmo. Só que isso a gente consegue fazer bem, razoavelmente bem controlado. Assim. Errado do mesmo jeito, em 2 lugares do circuito, a gente consegue fazer com uma certa facilidade. O que a gente não consegue fazer é falar assim, isso aqui vai ser 10K e vai ser 10K assim, tipo, na agulha. Isso já é bem complicado. Bem complicado mesmo. Tá? Normalmente não é necessário isso. Normalmente. Às vezes sim, tá? Mas normalmente não. Beleza.
Por que é interessante ter, antes até a gente ver os circuitos, tá? Vou falar de um monte de coisa aqui, cabo, um monte de coisa assim do dia a dia aqui com a gente, tá? Que a gente mexe aí, tá? Por que é tão interessante fazer sinais diferenciais na prática, tá? Uma delas facilita bastante questão de realimentação, fazer circuitos com realimentação, um monte de coisa que a gente usa em eletronicão. Mas não só isso, tá? Não só isso. Essa história de sinais diferenciais, eles me permitem trabalhar para eliminar muito ruído e interferência em circuitos práticos mesmo, tá? Por exemplo clássico, tá? Imagina que eu tenho um sinal analógico passando em algum lugar aqui do circuito, num determinado circuito, e tem um sinal digital passando perto dessa coisa. Vou fazer um clock aqui porque é um sinal simples, tá? Mas pensa assim, tem uma linha, tem um fio mesmo assim, passando um sinal analógico e passando um sinal digital junto, por exemplo, tá? Extremamente comum acontecer isso. Repare que o fio que implementa isso daqui é um condutor. O fio que implementa carrega esse nível de tensão aqui é um condutor. E no meio dos dois precisa ter algum tipo de isolamento. Se for numa placa de circuito impresso, por exemplo, tem ar no meio dos dois. Tá? Se for um cabo, tem um fio, aí normalmente tem um isolamento um pouco mais complicado, que é bem comum estar encapado um fio, outro fio também, e ter ar no meio disso ainda. Mas ainda assim, é metal com metal e isolante no meio. Tudo bem? Toda vez que aparecer, tá? Metal com metal, isolante no meio, capacitor. Vai ter algum efeito capacitivo ali, tá? Então repare que essas linhas aqui, elas estão acopladas para eu vou desenhar vários capacitorzinhos assim, tá? Mas na real é um efeito capacitivo que está distribuído numa linha, por exemplo. E aí vocês devem ter estudado isso aqui em eletromagnetismo, a ideia de linha de transmissão. Ela tem uma capacitância. Sim. Fez eletromag, né? Fiz. Então, em algum momento vocês falaram lá de linha de transmissão. Lembra? Não tinha um negócio de carta de Smith, não sei o quê? Vamos falar Hã? de transmissão. Hã? Podemos falar de transmissão. É matéria de eletromagnetismo, mas enfim. Hã? Ele convidou e não foi transmissão. Enfim, cara, tipo assim, isso aí é um assunto de eletromagnetismo, assim, bem clássico, assim. Você não é de redes? Não. Tudo elétrico. Hã? Só fez Mag 1, né? Acho que eles não têm, nem... Só fez Eletromag 1, não foi? Só fez o 1. É porque no 2 que vê a dinâmica e aí vê essas coisas de linha de transmissão. Mas tudo bem, não é pra gente, não é um... Sistema elétrico de potência também. E tal. Mas enfim, é por causa por conta da distribuição de campo vai aparecer esse efeito capacitivo. Só que ele não é, tipo assim, um capacitor, é uma coisa distribuída na linha. Como se fosse tipo, a linha toda, assim, ela vai te dando um efeito capacitivo. Tá? E quanto mais longa a linha, aí tem lá coisa... Aí tem efeitos mais malucos que você puder pensar, assim, tem lá em eletromag e tal. Tem como tu fazer a linha com impedância constante, independente do comprimento. Aí tem umas maluquices. Você falou, mas... Você falou, vocês viram isso em eletromag, eu fiz eletromag, eu vi. Enfim. Eu fiz Twitter e eu fiz carita. Tá bom, mas enfim, em algum momento, se você quer assunto de eletromagnetismo, vai ter o efeito capacitivo dessa linha aí, tá? Mas aqui pra gente, vamos pensar em teoria de circuitos mesmo, tá? Ora, teoria de circuitos, tá? Se eu tenho um sinal aqui, seno, passando do lado de... Pelo menos é isso que eu tô tentando passar nessa linha aqui, colocar nessa linha. Do lado de cá eu tenho uma coisa tentando fazer isso aqui, né? Transições rápidas aqui. E do lado de baixo, transições lentas. Tá? Ora, o que o capacitor faz? Ele deixa passar as altas frequências de um lado para o outro, eles são como se fosse curto-circuito, e ele não deixa passar as baixas frequências. Tudo bem? Então, para as baixas frequências, tende a não passar nada para o lado de lá, ou passar muito pouco, ter pouco acoplamento. Certo? Então, o analógico tende a influenciar pouco no digital, por conta desse efeito aqui. Agora, o contrário não vai
Tipo assim, o contrário que é o digital influenciar no analógico, esse vai ter muita influência, porque olha só, quando o sinal está paradinho aqui, ele transiciona, fica um tempo constante. Nesse tempo que ele está constante, está parado. Não acontece nada lá embaixo. Mas tem uma transição rápida aqui, ó. Tem uma transição rápida aqui. As transições são rápidas. A frequência é grande. Tipo, a banda para isso aqui acontecer tem que ser grande. Essas transições elas vão ser vistas do outro lado da linha. O capacitor vai deixar passar essas transições aí. E aí o que a gente vê? Ou alguma coisa parecida com isso aqui. Eu vou mostrar na simulação, tá? Eu devo ver uns picos aqui assim, ó. Ou para cima quando o sinal está tentando puxar para cima, né? Ou para baixo quando o sinal está tentando puxar para baixo. Alguma coisa assim, umas sujeiras em cima aí do meu sinal. Então eu devo ver o branco com esse vermelhinho aí. Vai sujando o meu sinal. Tudo bem? Mais intenso fica quanto maior a intensidade disso aqui. Tipo, é diferente de tensão. Por isso que trabalhar com tensão grande tem uma certa desvantagem. Né? Tem uma vantagem que você consegue transmitir o sinal mais longe. Você usa um cabo mais comprido, por exemplo. Tá? Mas interfere mais uma linha na outra. Isso é um problema. E mais pronunciado fica isso, tá? Quanto maior for a frequência desse sinal aqui, porque aí você vai vendo assim, mais e mais sujeira. Tudo bem? Então isso aqui é um problema pra gente. Agora, tendo possibilidade de trabalhar com algum sistema diferencial, aí a gente pode começar a trabalhar algumas coisas. Por exemplo, tá? Imagina que eu vou fazer o meu analógico, já que ele é a parte sensível, eu posso pensar assim, em vez de fazer meu analógico single-ended do jeito que está aqui, eu posso fazer ele diferencial. E aí tentar fazer um esquema, alguma coisa assim. Tem um lado dele aqui. Tem um outro lado dele aqui. Não é assim os circuitos, mas a gente em breve vai ver como é que eles são mesmo, tá? Deixa eu desenhar isso com um pouco mais de espaço. Fazer, por exemplo, duas linhas aqui. E aí eu estou interessado em botar, sei lá, um sinal assim aqui, um sinal assim aqui e calcular a diferença entre os dois. E aí aqui no meio, por exemplo, fazer passar meu sinal digital, tá? De tal forma que o mesmo tanto que ele influencia o de cima, ele influencia o de baixo também. Alguma coisa parecida assim. Por exemplo, uma PCB, tá? Às vezes é passar duas linhas e falar assim, cara, o digital tem que passar no meio dessas duas aqui. E aí eu calibro a distância entre elas. Aí vai passar 3 trilhas assim junto, andando, e o digital lá no meio, por exemplo. Tá? E aí você vai andando com ela, com essas 3 juntas, por exemplo. Tá? Eventualmente pode acontecer isso. E aí aqui no meio eu tô fazendo horas. Não vai influenciar nada? Não é que não vai influenciar nada. Tem acoplamento da linha do meio na linha de cima. E aí eu estou fazendo, por exemplo, coisas assim, né? Sujeirinhas aqui. Tem acoplamento da linha do meio para a linha de baixo. Só que a sujeira é a mesma sujeira. Tá? Na hora que eu jogo para cima aqui eu também jogo para cima. E na hora que eu jogo para baixo aqui eu também jogo para baixo. E assim por diante. E aí na hora que eu faço a diferença de um para o outro, os vermelhinhos tendem a se cancelar. Se essa coisa estiver mais ou menos balanceada. Não é nunca perfeito, tá? Mas tendem a se cancelar. Afinal, esses vermelhos, eles estão entrando naquilo que a gente chama de modo comum. É o que é igual dos dois lados. Tá vendo? Cuidado para não confundir modo comum com tensão DC. Tá? Modo comum é o que tem de comum nos dois lados. Se subiu junto os dois lados, modo comum. Tudo bem? E é exatamente o que está acontecendo. Eu estou somando alguma coisa aqui e a mesma coisa no outro. Modo comum. Tudo bem? Estou subtraindo alguma coisa em um e subtraindo a mesma coisa no outro. Modo comum. Você consegue colocar toda a parte do circuito digital. Toda a parte do circuito digital você consegue comprimir para ficar assim. Cinético, né? Exatamente. Depende da geometria lá no final das contas. Se é dentro de um chip, aí você precisa se preocupar com a geometria. Se for numa placa, você precisa se preocupar com a geometria. Se for num cabo, você precisa se preocupar com a geometria do cabo. Como é que você bota os cabos, os fiozinhos lá dentro? Eu vou mostrar aqui que tem outras coisas mais comuns do que isso aqui. Tá? Tem outras coisas mais comuns do que isso aqui. Mas repare que esse aqui é meio que a ideia básica. Tipo assim, olha só, eu posso começar a pegar essa ideia do diferencial e aí jogar isso aqui é interferência.
a interferência de um sistema digital num sistema analógico. Tá? Interferência, não é exatamente ruído. Ora, eu posso pegar e falar assim, beleza, tem um nível de interferência, vou dar um jeito de equalizar a interferência de tal forma que seja igual em dois lados aqui do circuito e depois eu subtraio e acabo cancelando. Ou chegando perto de cancelar. Repetindo, nada é perfeito. Tá? Nada é perfeito. Mas a gente consegue ter um indício aqui, tipo, pô, isso aqui vai ficar melhor do que não fazer nada. Eu vou mostrar aqui para vocês no simulador, inclusive. Tá? Ainda, repare, tá? Que isso aqui vai ser importante. Eu acho que eu não lembro se eu cheguei a simular alguma coisa assim, mas é para ser bem óbvio aqui que se vier algum nível de ruído aqui pela linha de alimentação, e isso pode acontecer, isso é extremamente comum de acontecer, tá? Esse ruído aparece aqui também. Só que o que vai acontecer? Vai ter tanto o meu sinal aqui, que é a função que eu estou fazendo, executando, mas o que acontecer com esse ruído nesse caminhozinho dele aí. Então, que eu vou ver alguma coisa assim. Contaminar meu sinal, vai ficar ruidoso. Tudo bem? Em princípio, o melhor, assim, meio que o máximo que eu posso fazer é tentar isolar o máximo possível, né? Por exemplo, botar uma fonte de corrente constante aqui, ajuda a isolar. Tá? Só que a fonte de corrente não é perfeita, é um transistor, tem aquelas coisas tudo. Tem impedância finita e tal. Tudo bem? Horas. Eu posso melhorar isso fazendo alguma coisa do tipo. Fazendo um sistema diferencial também. Fazendo alguma coisa assim, ó. Fazendo alguma coisa assim. Por quê? Porque o ruídozinho que está entrando pela alimentação deve ser parecido com que os dois lados do circuito vão ver. Então, se do lado de cá eu vejo isso aqui, mais o ruídozinho aqui enfiado aqui. Do lado de cá eu faço isso, com o meu ruídozinho enfiado aqui. A parte diferencial, na hora que eu fizer a diferença, eu vou ver lá o sinal grandão, um menos o outro. E a parte que tem ruído, a componente de ruído, deve ser parecida de um lado com a do outro. E aí vai entrar no modo comum, vai cancelar. Ou vai cancelar uma boa parte. Então isso aqui ajuda a melhorar a minha imunidade a ruído também. Perceba, tá? Tem, assim, inúmeras vantagens, tá? Fazer esquema diferencial. Tudo bem? Agora é um pouco mais comum eu ter sinal diferencial tanto no agressor, que é o sinal digital aqui no caso, quanto com um sinal que a gente chama de vítima. Nesse caso aqui eu usei um exemplo analógico, mas podia ser um outro sinal digital, né? Um bagunçando o outro, inclusive, perceba, tá? Que hoje em dia é o mais comum de todos, que tem você tem um cabo lá e tem um monte de canais e todo mundo é digital, tá? Mas olha só um negócio aqui, porque isso aqui precisa de uma coisa que vai explicar se é de redes, não, né? Nenhum de vocês é de redes, né? Mas enfim, a gente vai falar de coisa aqui, meio que são pessoal de redes aí vai se interessar, né? Hã? Lá é processamento sinal digital, né? Tipo assim, usar peraí. Lá é alguma técnica digital, né? Do tipo assim, ele vai isso aqui, por exemplo, produz erro de bit. Produz erro de decodificação lá no sinal digital, por exemplo, tá? Esse tipo de efeito aqui. Aí ele erra um bit lá e tipo assim, é meio que inevitável que tem que ter algum tipo de correção de erro lá. Mas se eu fizer um negócio diferencial, perceba, eu diminuo a minha taxa de erro de bit. Aí eu diminuo, ou eu posso botar menos redundância, e aí eu aproveito mais banda para mandar payload mesmo, né, de dados, e aí eu posso mandar uma coisa mais rápida, aumentar a taxa. Tá? Enfim. Repare que não é toda hora que eu consigo corrigir isso aqui, tipo assim, de maneira naive. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, tá? Imagina que eu estou aqui com um sinal diferencial aqui, analógico assim, ou digital que seja, tá? E aí eu estou com, de um lado aqui, um outro sinal que também é diferencial. Aí repare que o acoplamento vai ser alguma coisa assim, né? Daqui para cá, mais forte do que desse para as outras linhas, e daqui para cá, mais forte do que entre as outras linhas, tá? Ixi, peraí. Aí repare que nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, eu não consigo cancelar,
Pelo menos não do jeito que está aqui. Por quê? Porque do lado de cá eu estou vindo com esse sinal aqui, do lado de cá eu estou vindo com esse sinal aqui. Aí repare, se meu sinal aqui está assim, deixa eu botar ele, opa, meleca. Assim, do lado de cá eu estou fazendo alguma coisa assim, e aqui eu estou fazendo alguma coisa assim, os dois diferenciais, tá? Aí repare que no de cima, lá naquele acoplamento de cima, vai estar acontecendo uma coisa assim e para cá. E no de baixo está acontecendo alguma coisa assim e para cá. E aí repare que na hora que eu fizer esse menos esse, no diferencial ali do analógico, não adiantou nada, porque o vermelhinho não está cancelando um com o outro. Cancelar tem que estar os dois para cima ou os dois para baixo, a mesma interferência, e aqui não está acontecendo. Tá? Pô, professor, mas como é que resolve isso? Porque você botou mais coisa diferencial e ficou pior. Tudo bem? Ficou pior. Mas isso aqui dá uma certa vantagem porque a gente pode fazer uma coisa, e aí é uma coisa extremamente comum, e meio que vai ter a explicação agora do porquê que é assim, tá? Que a gente pode fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e fazer, então, a seguinte ideia. Ora, o problema não é que o acoplamento entre esses dois está mais forte do que o acoplamento entre esses dois aqui. Eu posso trabalhar na geometria da coisa e fazer o seguinte. Vamos tentar fazer de forma que metade do caminho, entre aspas, acople mais com um lado e metade do caminho acople mais com o outro lado. Tá? Afinal, a capacitância é distribuída. Tá? O efeito total tem a ver com a linha inteira. Não é um capacitor que eu boto lá. Tá? Então eu posso pensar em alguma coisa assim. Ó. Vim com o meu sinal analógico aqui. Sei lá, por um pedaço do percurso. Trocar ele aqui. Fazer alguma coisa assim. Num outro pedaço do percurso, inverter o que está acontecendo. Tá? É literalmente, pegar um cabinho e trançar ele. Literalmente, em vez de passar o cabinho assim, um do ladinho do outro, tá? É literalmente, tu pegar um cabinho e fazer alguma coisa assim, né? Os dois cabinhos assim, enrolar um no outro. Tudo bem? Que a gente chama de par trançado. E esse negócio de par trançado é tipo assim, praticamente todos os cabos que você encontrar de sinal aí, eles são pares trançados. Por quê? Porque a gente está tentando fazer exatamente esse esquema aqui em cima, tá? Equalizar o que está acontecendo de acoplamento entre duas linhas aqui. Vou mostrar inclusive um simulador ali já para vocês. Vocês vão ver que fica lindo o negócio. Tudo bem? Eu vou mostrar no nível de circuito, né? Não estou fazendo simulação eletromagnética na parada. Tem detalhes aqui sobre isso, tá? Tem detalhes sobre isso. Não é tão simples assim quanto você só trançar a parada. Afinal, se eu puser um desse aqui e puser um outro lado meio que junto lá, enfiado lá junto, por exemplo, cabo de rede, tem 4 desses aqui. Cabinho de rede qualquer. Tá? Se eu fizer assim, ó, do jeitinho que eu desenhei, o trançadinho igualzinho com o outro, continua com o acoplamento do jeito que estava antes. Acopla pra caralho, assim não faz esse efeito de trançamento. Aí como é que você meio que cancela um com o outro? Tá? Um tem que ter um número de voltas por metro e o outro canal tem que ter outro número de voltas por metro. E não é meio que qualquer número, não. É que tem números preferenciais assim que maximizam esse cancelamento. Tá? Aí a conta disso é um pouco mais complicada, lá que tem a ver com o efeito eletromagnético da coisa. Tudo bem? Mas cada cabinho no par trançado lá do cabo de rede, por exemplo, tem um número de voltas diferente por metro. Eu não sei dizer quanto que é cada um, mas cada um deles tem um número diferente. Num cabo USB, vou mostrar para vocês aqui como é que é o padrão USB. No USB 1 e no USB 2 só tem um canal de dados. Só que o cabinho também é um parzinho trançado lá. Tá? Só que no USB 3 e todas as variantes do USB 3 tem vários canais de dados. Cada um com o seu parzinho trançado lá passando. Se eu não me engano são 4, a gente vai ver aqui, acho que são 4 canais de dados. Tá? E aí, cada um também tem uma especificação física lá de quantas voltinhas por metro você tem que fazer, tá, não sei o que, é uma complicação do caramba. Essa parada aí. Por isso você compra o cabo lá e aí você quer passar um negócio de gigabit lá e não passa. Por quê? Porque o cabo não foi feito na especificação correta. Tipo, nem todos os cabos são iguais. Tá? Uma das coisas que
Não é só porque encaixa lá no conector que vai funcionar. Você já deve ter percebido isso, né? Cabo HDMI, você compra lá a parada e fala assim, só encaixa. Assim, não é um negócio só encaixado. Tá? Tem lá, dentro do cabo lá, tem coisas que tem que acontecer e nem sempre elas acontecem. Aí dá ruim. Não funciona do jeito que deveria. Não passa banda, não tem a banda que você precisa. E se tem a banda, às vezes tem mais interferência do que poderia. Às vezes tem banda no cabo, mas ele gera mais interferência. E aí o sinal de correção de erro lá não é suficiente, aí começa a ficar tudo zoado. Tudo bem? Tem complicações aí, tá? Tipo, tem vários efeitos eletromagnéticos. Mas na hora que a gente consegue faz essa ideia de trançar, o que a gente está tentando fazer é equalizar a interferência, que vem de um lado com vem do outro. Tudo bem? Esse é o princípio básico, pelo menos no nível de circuito, da ideia do par trançado. Tudo bem? Mas lá em eletromagnetismo, eu acho que aqui não tem nenhuma matéria que estuda o eletromagnetismo disso aí, nesse detalhe. Tá? Mas isso é feito para fazer, principalmente para fazer especificar esses cabos de alta velocidade, cabo de rede aí, sei lá, categoria 7, 8, tá? Que é 10 gigabits por segundo, 100 gigabits por segundo, terabit por segundo. Esses efeitos eletromagnéticos têm que ser levados em consideração. É uma coisa um pouco mais complicada do que só pegar dois fiozinhos lá, enrolar e botar dentro do negócio de plástico. Tudo bem? É um pouquinho mais sofisticado que isso. Beleza? Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui no simulador algumas coisas e vamos olhar alguns padrões aqui. Em especial aqui, quero mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? No Ethernet, que é cabo de rede, no USB e no padrão HDMI, que é de multimídia, né? De áudio e de vídeo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui a coisas acontecendo, a ideia do diferencial, ruído, interferência, a coisa toda. Então vamos lá. O que eu estou chamando de sinal single-ended aqui é assim, simplesmente vir aqui e medir uma tensão nodal. Ponto, simples assim. Tudo bem? E o que eu estou chamando de diferencial? Bota um pen aqui. O que eu estou chamando de diferencial? Estou chamando... Pronto. Medir uma tensão nodal aqui. E aí perceba, basicamente a mesma coisa. Uma outra tensão nodal aqui, em separada, vermelha, com esse comportamento. Elas estão em torno do mesmo nível, nesse caso aqui, em torno do mesmo nível DC, mas até esse nível DC não precisa ser DC, ele pode estar variando, desde que varie junto nos dois lados. Já vou mostrar um negócio variando aqui, num circuito, para mostrar um problema para vocês. Só que o que me interessa é a diferença de um para o outro. O que me interessa é fazer Vout 1 menos Vout 2 aqui nesse caso. O que me interessa é esse sinal verde. E repare que o sinal verde não está em lugar nenhum, né? Ele é a diferença que eu tenho que ir lá e medir, assim, meio que tem que calcular ele aqui. Tudo bem? O circuito tem que estar sempre... Tem que ter alguma coisa lá no circuito que mede os dois lados e faz alguma coisa com essa informação que veio dos dois lados. Tudo bem? Um pouco mais para frente eu vou querer fazer o circuito que já faz essa conta para mim e bota numa tensão nodal. Tá? Que é para ter uma saída que já está calculado isso aqui. Em vez de eu medir num lado, medir no outro e ter que ficar carregando dois sinais, vamos chamar assim. Tudo bem? A gente vai chegar a fazer isso. Tá? E aí percebam aqui ó, a história da excursão de saída. Tá? Lá no single-ended eu botei um sinal, tá? De 0 a 1 no nível meio aqui. Cada um dos lados desse diferencial aí está indo de 0 a 1 no mesmo nível de meio. Só que na hora que eu calculo a diferença, eu estou indo de menos 1 a 1. Dobrou a excursão. E não só dobrou a excursão, como o nível aqui, ó, meio e meio, cancelou e eu fui lá para o 0. Estou excursionando em torno do 0. Tudo bem? Mas o que de fato está acontecendo no circuito é, tem um lado, que é esse azul, tem um lado que é o vermelho. Só que em vez de olhar cada um deles separados, a gente vai lá e se interessa só pela diferença dos dois. Beleza? A história da interferência. Opa. A história da interferência. Dá uma olhada aqui. Estou enfiando um digital aí de 0 a 1. Por exemplo, com o meu VDD de 0 a 1 aí, é o que a gente está usando, né? Meu VDD de 0 a 1. Estou botando um sinal qualquer aí digital aí, para ilustração, né? O que está acontecendo aqui no lado do analógico, que acopla com ele, tá? Soma linha. Repare que... Deixa eu botar todo mundo aqui.
Plot pane. Cara, ele tá nervoso ali fora, né? O que eu tô tentando colocar na linha? O sinal vermelho. Sendo limpinho. O que tá aparecendo do lado de cá, de fato, na linha? Tá? Ora, o vermelho, só que com esses picozinhos. E aí, reparei, ó, esses picozinhos, eles acontecem nas transições lá do digital. Dá, mas eu não sei direito como é que faz. Hã? Não tá visível, não? Hã? Tiro vermelho? Hã? Tudo bem. Eu botei os dois pra... Enfim, como referência. Repare lá a sujeira, uma coisa interferindo na outra, tá? Tem um pouquinho de seno aqui em cima da parada. Tá? Tem um pouquinho de seno aqui nessa onda quadrada aí, tipo, interferindo o seno na onda quadrada, tá? Só que olha só o negócio, não é que é quase invisível, não é nem exatamente isso. Repara que a interferência aqui, ela pode ser muito mais agressiva no digital, porque no digital a gente meio que compara com... se interessa por uma região, aí tem uma região inteira que eu falo, se estiver nessa faixa é tudo 1, se estiver nessa faixa é tudo 0. Então, o digital naturalmente é mais imune a esse tipo de interferência, esse tipo de ruído. Tudo bem? Você tem que ter muito mais lixo lá entrando para poder bagunçar a parada. Tudo bem? Agora, quando tem um monte de sinal digital junto, essa interferência ela pode ficar bem agressiva o suficiente para bagunçar o digital também. Tá? Principalmente se eu estiver querendo fazer sinais de alta velocidade. Porque aí, se tiver todo mundo mais ou menos sincronizado, um bagunça o outro, todo mundo na borda. Certo? Todo mundo mais ou menos na mesma borda. Aí as bordas elas começam a ficar todas bagunçadas. E aí o que eu preciso fazer? Esperar um tempo para a coisa estabilizar, para eu poder ler o nível. Só que isso implica que eu preciso que os sinais fiquem algum tempo parados. Para eu poder dar um tempo de estabilizar essas bordas. Tá? Isso implica fazer o sinal ser mais lento. Percebe? Tá? Então, no digital, acaba que tipo assim, essas interferências, principalmente se elas forem nunca está muito sincronizadinho, tá? Mas a região de borda assim, das transições ela começa a ficar muito bagunçada. Aí eu preciso... É aquelas coisas de setup time e hold time que vocês viram lá em Summit Ties. Ou vão ver em algum momento em Summit Ties. Tá? Que antes de transicionar, eu preciso falar assim, eu não vou ler aquele sinal ali, ele vai transicionar já já. Aí eu já paro de me importar com ele. Por quê? Porque as bordas normalmente elas são bagunçadas mesmo, tem interferência pra caramba. E depois que transicionou, eu espero um tempo para falar assim, agora meu sinal tá válido. Sacou? Só que isso implica que eu preciso respeitar esses tempos, esses mínimos aí. E aí, assim, eu não posso acelerar mais o meu sinal. Vai ter uma banda limitada por causa disso. Uma velocidade, uma taxa limitada. Não é nem banda, né? Mas uma taxa limitada por causa disso. Beleza? Ora. E naquela história de tentar rejeitar esse tipo de interferência fazendo um sinal diferencial, por exemplo. Tá? Repare que lá no analógico, cada um dos lados está vendo toda a sujeira. Tá? Tá vendo toda a sujeira. Só que na hora que eu calculo, faço a diferença de um com o outro, como eles estão vendo... Hã? Segura o quê? Não entendi. Segura... Mentira. Acabei de aprender uma parada nova. Mentira, vou fazer de novo. Mentira. Segura. Não, peraí, não deu certo não. Clica. Que mágico, velho. Eu não sabia disso, cara. Faz sentido, sabe, a abstração, mas assim, a metáfora do negócio, né, do software, mas, cara, isso não tá no manual, velho. Isso não tá no manual. Eu já li esse manual trocentas vezes, velho. Isso não tá no manual. Isso não tá no manual, velho. Como é que você descobriu isso? Eu não sei. Alguém me ensinou em alguma aula. Cara. Nossa senhora, velho. Enfim,
vai economizar várias horas da minha vida no futuro. Eu já perdi muitas horas, exatamente o que eu estava fazendo. Enfim, na hora que eu calculo a diferença de um com o outro, repare que a interferência cancela. Aqui está tudo bem equilibradozinho, bonitinho, tá? Então cancela perfeitamente, mas tende a cancelar uma coisa com a outra. Aí eu fico com um sinal limpo. De dois sujos eu continuo mantendo o meu sinal. Por quê? Porque a interferência está toda naquela história de modo comum que eu estou tentando rejeitar. Beleza. Mesma coisa lá, ó, aquela ideia de ruído vindo pela fonte de alimentação. Peraí. Isso, deixa aí. Do lado de cá. Eu botei um seno por aqui, tá? Tipo, vindo na alimentação, botei assim um nível DC1 e um senozinho. Deixa eu até plotar ele também. Botei isso aqui, ó. Botei essa coisa aqui no VDD para simular uma sujeira vindo pelo VDD, tá? Então, assim, tem o nível DC que eu preciso, mas tem alguma coisa acontecendo em cima aí, tá? Bagunça acontecendo em cima. Repare que é um amplificador daqueles que a gente está vendo normal ali, tá? Tem coisas melhores a se fazer, tá? Tipo, botar uma fonte de corrente aqui e tal, para rejeitar mais essa coisa. Mas eu estou tentando fazer um relativamente ruim para ficar bem evidente aqui o que está acontecendo. Aquele seno, a sujeira que vem pelo VDD, aparece lá no sinal de saída, tá? Que é o obozinho que vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Só que não é toda hora que funciona aqui para mim, não. Olha lá. Deve ter uma paradinha, alguma zoeira ali. Mas olha lá. Fazendo o mesmo esquema diferencial, tá? Como o ruído está chegando por cima aqui, é o mesmo que está entrando nos dois lados, deve estar acontecendo a mesma coisa dos dois lados dos circuitos, nos dois ramos, na hora que eu faço um menos o outro, cancela tudo. Meio que cancela quase tudo. Ajuda a ser mais imune a essa coisa aqui, tá? Esse efeito que a gente chama de rejeição de PSRR, né? Razão de rejeição de fonte de alimentação. PSRR, Power Supply Rejection Ratio. Tá? Todo mundo ok até aí? E aí, aquela história lá do par trançado. Deixa eu simular aqui, já que eu coloquei aqui. Do lado de cá. Vamos lá. Eu tô com o analógico aqui. Não é toda hora que funciona. É porque eu acho que eu tô tentando clicar no label e não no fio. Repare que o sinal diferencial aqui não cancelou a bagunça. Tudo bem? Fiz errado, né? Peraí, calculei. É daqui pra cá, ó. Tá lá a sujeira do digital. Entrou e aqui já é o sinal diferencial. Tá? Ao passo que Headplant Pane, ao passo que do lado de cá, ó, e aí eu tentei fazer esse acoplamento aqui, tipo assim, meio que o efeito do cabinho trançando, tá? Repare que aqui é 1 nano o fator de acoplamento, aqui é 2,5 em paralelo, meio que em paralelo, né? Um acoplando do lado de cá, o outro daqui lá para baixo, tudo bem? Aí o sinal já fica alguma coisa assim. Tem que clicar bem no fio aqui, ó, no trackpad. Se clicar no label, repara que fica bem limpinho com essa ideia de trançar o cabo. Tudo bem? Trançar o cabo. O trançar o cabo tem uma vantagem, tá? Que teoricamente, eu não preciso nem da ideia do diferencial para fazer, porque olha só o negócio aqui. Se eu olhar o Vout 15P, é só um lado do analógico, tá? Repara que ele já tá limpinho lá. Tudo bem? Ele já fica mais ou menos limpinho. Só que eu só consigo fazer esse esquema do par trançado tendo 2 fiozinhos, né? Aí, para ter 2 fiozinhos faz sentido você já fazer um negócio diferencial, porque você ganha as vantagens dele. Tudo bem? Não faz sentido fazer outra coisa. Comenta esse aqui. Deixa eu deixar no jeito aqui para a próxima coisa. Beleza. Dito isso, deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, tipo, como é que funciona os cabos mesmo, tá? Primeiro padrão aí que
É bem antigo já esse padrão físico aqui da internet, acho que é dos anos 70, sei lá. Tem aí no Wikipedia vocês veem o histórico dessa coisa, tá? Mas essencialmente é isso aqui, ó. Cabinhos que vêm em pares, e lá dentro do cabo mesmo, eles estão trançadinhos aqui dentro, tá? Com esses detalhes aí de quantas voltas tem por metro em cada um desses parzinhos aí, tem lá uma especificação que é calculado para equalizar os campos, diminuir interferência, é a bagunça toda. Tudo bem? Aí já eu não faço ideia de como é que calcula isso. Pelo menos, enfim. Tranquilo? E o que eu coloco em cada um desses fiozinhos aqui? Ora, cada um parzinho desse vai carregar um sinal. Um lado mais e o outro o lado menos de um sinal diferencial daquele lá. Tudo bem? Reparem que nesse sistema aqui, ó, eu não estou carregando o terra, a referência do circuito, o 0 volts, por exemplo. Tá? Eu só carrego os sinais diferenciais. Tranquilo? Essa é uma forma de fazer a coisa. É um pouco mais econômico, afinal. Tipo assim, já que eu vou ter que carregar 2 fios mesmo, se eu tivesse que passar a referência do circuito, eu preciso passar um terceiro fio. Tá? Passar um terceiro fio pode parecer uma bobagem, mas é um problema mecânico, é um problema eletromagnético, é um problema de custo na parada, porque às vezes você quer fazer um fio, sei lá, um cabo transatlântico. Pensa em umas coisas assim. Tranquilo? Complica outros aspectos de passar mais fios aí dentro desses cabos. Tudo bem? Mas a Ethernet é um primeiro padrão. E isso aqui permite a gente fazer coisas assim, tipo, fantásticas, tá? Cadê as bandas desse negócio aqui? O primeiro CAT lá, que foi de... Não sei de que ano que é isso aqui não, tá? Mas é o primeiro com esse padrão que a gente conhece, até com esse conectorzinho tipo, de cabinho de rede já que a gente conhece, esse CAT3 aqui, tá? A banda dele aqui é 16 MB, é 10 megabits por segundo, tá? Tem uma versão dele lá com 100 megabits por segundo, mas assim, eu não faço a menor ideia de como é que faz 100 megabits por segundo nessa banda de 16 MB aqui não, tá? Mas essencialmente o que vai acontecendo aqui? Todos eles são a mesma coisa, todos eles são basicamente a mesma coisa, tá? 4 parzinhos de fio trançado lá dentro, tá? O que vai mudando de um para o outro? A especificação de banda, percebe que a banda vai aumentando. E aí a banda aumentando, eu posso passar sinais mais rápidos lá dentro, tá? Só que mesmo tendo muita banda, se não fosse esse esquema do parzinho trançado lá dentro, e usar um sinal diferencial, tá? Eu não conseguiria essas velocidades todas aí, que no caso aqui, ó, é 40 gigabits por segundo, tá? Esse CAT 8.2 aqui, que é um padrão razoavelmente recente. Esse aqui é de 2017, o standard dele, né? Cara, 40 gigabits por segundo é taxa pra caramba. Tá? Assim, é rápido pra caramba. É bem impressionante. Tudo bem a gente conseguir fazer isso, tá? Tem coisas até um pouco mais impressionantes, mas vamos lá. Esse aqui é um primeiro padrão. O HDMI, dá uma olhada lá. O HDMI todo mundo sabe como é que é o conector, sabe como é que é o cabo e tal, sabe pra que serve, né? Tipo assim, você bota lá na tua televisão, bota sei lá, no coisa da net lá do outro lado, aí a coisa da net chega lá alguma coisa por um cabo coaxial. O cabo coaxial é um condutor e são 2 condutores, né? Tipo assim, um no meio lá que vem o sinal e uma malhazinha em volta que fica ligado no terra, aquela coisa ali, tá? Basicamente. Cabo coaxial costuma ter muita banda, tá? Porque tem esse efeito, aí é um efeito, outro esquema de coisas eletromagnéticas. Essa coisa que a gente bota em volta, né? O condutor que a gente bota em volta do cabinho lá no meio, ele funciona como uma blindagem eletromagnética para o que está lá dentro. Aí o que está lá dentro tem 2 coisas que acontecem. Não sofre menos interferências, tá? De coisas externas. 2, o sinal que está lá dentro tende a ficar lá dentro. E aí ele meio que só tem uma direção de propagação assim, preferencial, que é ao longo do cabo. Tá? Então você perde muito pouco sinal para fora do cabo. Por isso que costuma ter muita banda essa parada. Tá? Por isso que costuma ser bem usado para sinais de alta velocidade, esse tipo de cabo coaxial. Mas também não é de qualquer jeito, tá? Os materiais que tem ali influenciam, tipo, a espessura de cada um dos condutores, tem toda uma coisa ali que tem que ser feita lá, o projeto eletromagnético da coisa. Mas enfim, chega lá a coisa da net, né? Chega lá a coisa da net,
o equipamento lá decodifica aquilo, gera sinal de vídeo, sinal de áudio, gera outros sinais digitais, num determinado padrão, tá? Que tem lá toda uma padronização é baseado em pacotes também, essa coisa aqui de HDMI. Também é baseado, uma coisa parecida com pacotes, eles chamam de frames, na verdade. Mas enfim, uma ideia muito parecida lá com o que a gente faz em redes, tá? Tipo, separa como se fossem pacotinhos assim, a informação que tem que ter. Aí tem toda uma sinalização, toda aquela coisa toda, bem parecida com redes, inclusive. Bota no cabo HDMI, que aí vai chegar lá do outro lado da tua TV. A tua TV recebe isso, interpreta, e aí gera imagem, gera áudio para você. Tudo bem? O conector é esse aqui, tem 19 pinos lá dentro. E aí esses pinos, eles são tipo, exatamente o que está aqui, tá? Repare. Data 2 mais, Data 2 menos. Toda hora que você vê assim, mais, menos, você já sabe. Sinal diferencial. Tá? A diferença desses dois é que me dá o sinal mesmo. Tá? Às vezes é Data P, Data N. Tá? Tipo, de positivo e de negativo. Tudo bem? Mas sinal diferencial. Aí repare que nesse caso aqui, ó, ainda tem esse Data 2 Shield, que ele passa um terra junto lá, uma referência para esses sinais aqui. Tá? Mesma coisa para um segundo canal, um terceiro canal, e aí tem um canal que leva o clock. Tá? Leva um clock ainda. Esse clock aí serve para sincronizar as duas pontas, né? Quem produziu o sinal, tipo, manda o clock para você lê lá do outro lado o clock e sincroniza com aquele clock ali. Tudo bem? Isso facilita algumas coisas. Tá? Mas repare, pô, mandar o clock é um negócio do tipo... lá no internet, por exemplo, você não manda clock. É razoavelmente incomum mandar clock lá naqueles para trançado de internet. Por exemplo, você manda 4 canais mesmo de dados. Tá? Só que você precisa, se você não mandar o clock, você precisa combinar a taxa entre os dois equipamentos. Tá? Aí repare, eles precisam negociar uma taxa antes. E aí normalmente como é que é feito? Aí do ponto de vista lógico, né? Os dois caras, na hora que você liga eles vão sempre funcionar numa taxa padronizada, inicial, normalmente uma taxa baixa. Aí eles vão se comunicar, tem um protocolo para isso, e eles vão negociar, você entende, qual a taxa que eu posso usar para mandar coisa para você? Basicamente rola uma perguntinha lá, aí o outro equipamento normalmente devolve um byte lá falando assim, tanto. Aí tem uma tabela que se padroniza, então a tabela fala, esse número então é tal taxa. Aí eles têm normalmente um handshake lá, tá? Alguma coisa no meio do caminho ainda. Para dar um tempo padronizado, sei o que lá, de coisa, para poder subir esses clocks aí. Aí eles sobem esses clocks, só que eles estão sincronizados. Só que repare, esse sincronizado é combinado, né? Se um deles começar a fazer tipo um drift, né? Tipo assim, mudar um pouquinho de frequência, eventualmente sai de sincronia e aí bagunça a parada. Então, nesse tipo de coisa que é combinado, é muito comum, lá no meio da transmissão, de tempos em tempos, separar a transmissão, é meio que automático, mas separa a transmissão, manda um sinal de novo lá, um bit específico, um byte específico, bit não, mas um byte ou um pacote específico, padronizado, que é para naquele pacote os dois caras sincronizarem de novo. Fala assim, aqui eu preciso entrar em fase de novo aqui, ó, com essa coisa. Tá? Só que repare que isso é mais overhead no sinal, né? Tipo assim, tem que de tempos em tempos parar e fazer alguma coisa, tipo, você não tá gastando tempo que você podia estar mandando sinais. Tudo bem? No HDMI não, ele manda o clock. Tudo bem? Tipo assim, tem essa vantagem, não precisa de nada disso. O cara que tá recebendo do lado lá, sincroniza com esse clock e tem uma referência o tempo todo. Tudo bem? Então, tem pelo menos, tá? Pelo menos 3 canais de dados, um canal de clock aqui, tudo diferencial. Tem mais umas coisas, uns outros pinos aqui, tá? E fisicamente, como é que é? É bem interessante, inclusive, ver esse cara aqui, tá? É desse jeitinho lá o cabo HDMI, tá? Tem uns conjuntinhos de cabos, repara que eles vêm, inclusive, nesses tipo uns espaguetezinhos mesmo, assim, dentro deles. Você cortar o cabo lá, você vai ver tudo isso aqui, uma estrutura bem parecida com isso. E aí, dentro desses espaguetezinhos, tem 3 carinhas lá. O sinal diferencial mais o shield dele, tá? E aí, vem lá dentro, é trançado esse negócio aí. Aquela mesma história de par trançado. E aí tem 1, 2, 3, 4 desses aqui. Afinal, tem 3 canais de dados mais o clock, tá? Tem um terceiro aqui que
eu nunca entendi direito perdão, tem um quinto aqui que eu nunca entendi direito, afinal nunca trabalhei em um projeto específico com isso aqui, mas tem uns sinais aqui, mas até onde eu entendo eles não são diferenciais, tá? Mas eles andam junto num parzinho assim também, especificado lá no padrão. E aí tem outros 4 cabinhos aqui, que eles são trançadinhos entre si, mas eles não tem um shield lá deles, e cada um deles lá é single-ended, esses carinhas aqui, tudo bem? E aí tem outras coisas lá dentro do cabo, tá? Tipo, tem é tipo uma corda mesmo, a gente chama isso aqui de corda, tá? Mas é sei lá, um fio que passa lá de plástico, de nylon normalmente, tá? Que é só para deixar o cabo mecanicamente resistente, não é nem que é durinho assim, tá? Tipo, ele é para ser mais durinho mesmo, assim, o cabo você não dobrar, porque olha o tanto de fio que tem lá dentro, se você dobrar esse cabo, quebra a parada dentro. Então é para evitar, por isso que o cabo HDMI é meio durinho mesmo, tá? Mas é para dar resistência mecânica também de tração nesses cabos aí, tá? E aí tem um shield aqui que carrega o terra, tá? E tem tipo, a proteção externa dele lá, tipo uma coisa normalmente é de nylon também, mas eu já vi metálico, eu já vi de um monte de jeito, essa parte externa aqui, beleza? O cabo HDMI é desse jeito aí, tá? Canais de dados diferenciais. Extremamente comum essa história de diferencial, meio que, principalmente para transmitir dados em alta velocidade, tá? Taxa dessa parada aqui, acho que aqui não tem falando, né? Mas aqui, ó, tipo, 48 gigabits por segundo no HDMI 2.1. Acho que tem coisa já mais nova, né? Acho que tem coisa mais nova. Porque tem um HDMI aí que é, tipo, 4K, não sei o quê. Uma versão 1.2, 2.1. Deve ser essa mesma última que tá aí, 2.1. Quanto que era a taxa lá que falou? 48 gigabits por segundo. Assim, é bem... Aí, por que ele faz isso, tá? Tipo assim, como é que ele chega nessa taxa? Tem vários canais lá dentro, né? Tá? Tipo, cada um funciona uma taxa menor, né? Tá? Sei lá, 10 gigabits por segundo e tem vários canais lá dentro. 12, por aí. Cabo, tal, não sei o quê. E o USB, tá? O USB é um padrão razoavelmente maduro já, tipo assim, de 96 a primeira versão. E aí ele tem um monte de variações, tá? Enfim. Os primeiros aqui, que a gente chama de USB 1 e USB 2, e aí tem várias variantes lá dentro, tá? Tem USB 1.1, 2, o 2.1, enfim. Todos eles são esse monte de conector aí, tá? Vocês estão vendo aqui, que é uma confusão mesmo, né? Tem um USB-A, que é esse retangularzinho, tem um USB-B, que usava impressora antigamente, e ele é mais quadrado, né, em vez de retangular. Aí tem um mini, aí tem um mini que é um pouco mais velho, que é um mini meio grande ainda. Tem o micro, tem um mini B aqui, que ele é meio diferentinho. Tem esse mini AB aqui, aí tem um micro que é bem fininho, que é o que usam em vários celulares aí, né? Tá? Meio que esse padrão aqui já tá meio antigo, tá? Isso aqui. Tem esse micro A e tem um micro B que é meio arredondadinho assim. Tem vários, enfim. Mas esse aqui é basicamente o conector, tá? Lá dentro tem 4 terminais. Tem 4 terminais, tá? E aí se você ler lá na especificação, mas aqui tem a pinagem, em algum lugar aqui tem a pinagem dele. Esses terminais aqui, que são esses conectores aqui de 4 terminais, eles são o seguinte, ó, D+, D-, tem um canal de dados diferencial lá dentro, e é trançadinho também o cabo lá dentro, tá, fisicamente. Tem o terra, tem a referência do circuito, e tem o que a gente chama de V-Bus, que é uma testa de alimentação. Afinal, ele é feito para você plugar e usar como carregador, para fornecer energia para as coisas, o USB. Tá? Por exemplo, você pode ter um equipamentozinho, sei lá, uma coisa qualquer, que você liga lá o USB e você nem se interessa pelos dados, você só quer usar o USB como uma fonte de energia. Tá? Aí ele usa essa fonte aí de 5 volts. Você está vendo aí, 5 e ground. Por isso que tem esses 4 funcionando. Tá? Mas repare, só tem um canal de dados. E esse canal aí tem que ser bidirecional, né? Porque ou eu mando, tipo assim, eu preciso mandar dados e eu preciso devolver dados e trafegar nos dois sentidos. Tá? E eu acabei de fazer uma besteira com o meu fone aqui. E
precisa trafegar dados nesses dois sentidos, tá? Aí tem a parte lógica de especificação do protocolo, lógico mesmo, o que tem que acontecer, para eles se sincronizarem, decidirem qual vai ser a taxa e a coisa toda. Porque repare que eles não passam clock também aqui. Tá? Então eles precisam negociar uma taxa. A primeira coisa que você pluga lá algum USB em alguma coisa do seu computador lá, a primeira coisa que eles vão fazer, eles têm uma taxa padrão, que é essa taxa do USB 1 aí, tá? Que eles começam nesse standard aqui, ó, de low speed, não sei o que, aí tem uma taxa certinha, e aí eles conversam e falam assim, o que é você? Basicamente lá, eles trocam uns bytes um com o outro para falar assim, eu sou um USB master, não, eu sou um USB slave, mas eu sou desse tipo aqui, eu sou um teclado, que eles chamam de human não sei o que interface, human interface, acho que é HIT, tá, parado. Eu sou isso e esse outro aqui eu sou aquilo. Aí eles se identificam e aí depois eles trocam bytes lá para combinar qual vai ser a taxa. Tá? Repara que tem várias taxas possíveis aqui, tá? 1 megabit, 12, 480, até 80 gigabit. Aí eles vão trocar, mesmo o USB-C também faz isso aí. Aí trocam lá uns bytes lá e falam assim, beleza, agora a gente vai se comunicar nessa taxa aqui, que é o máximo que a gente consegue, os dois juntos. Beleza. Aí tem uns pacotes lá no meio de outras coisas. Tem uns frames lá meio que ficam meio como se fosse de espera para eles poderem gerar os seus clocks internos lá depois. E aí eles passam a se comunicar nessas taxas, na taxa final. Tudo bem? O USB mais complicado aí, tá? Esses USB 3, não sei o que, eles, além disso, eles podem mudar a tensão de alimentação daqueles 5 volts ali. Tá? Eles podem negociar ainda outros padrões de tensão. Tudo bem? Que é o que normalmente que a gente chama de, para esses carregadores rápidos, pessoal, fast charge, não sei o que, essas coisas aí, tá? Em vez de usar 5 volts, por que é um carregador rápido? Porque em vez de usar 5 volts, ele usa mais tensão. 20 volts, 15 volts, 12 volts, outras tensões. E aí como é que é a parada? Tá? Você pluga lá o teu celular no carregador, o carregador vai conversar com o teu celular no começo. Ele começa 5 volts, ele não começa a carregar direto, eles vão se identificar, e aí teu celular vai olhar e falar assim, eu sou um master aqui, nessa relação. O outro vai falar, eu sou eles chamam lá de Power Device, PD. Eu sou um Power Device. Aí eles vão negociar lá digitalmente, eles trocam lá bits lá no protocolo e falam assim, qual que é a tensão máxima que você me dá? Qual que é a potência máxima? Aí tem lá os bits para isso. Aí, negociou isso, aí eles têm lá um sinal de sincronia, aí sobe as tensões lá. Até para poder o outro lado também se preparar, tá? Às vezes no lado do celular precisa acontecer alguma coisa. Sobe as tensões e aí de fato começa a carregar a parada. Isso é muito rápido, tá? Que acontece. Tanto é que você bota o seu carregador e já faz um barulhinho e vai, né? Assim, tá? Isso é muito, muito rápido mesmo. Tudo bem? Até porque toda essa troca, toda essa comunicação acontece aqui no começo, acontece nessa taxa baixa aqui, de 1 mega. Mas 1 mega, cara, é rápido. 1 mega é milhões de bits por segundo. Pô, são poucos bits que você troca pra negociar isso tudo aí, acabou rapidinho. Beleza? E aí tem esse standard novo aqui que é o USB 3, tá? Que do ponto de vista de conectores, ele foi começando com umas coisas bem estranhas, tá? Primeiro mais ou menos, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo assim, tá? Mas enfim. Mas tem um conector que é esse daqui, ó, que é igualzinho ao USB-A, ele é azul, ele é diferente porque ele é azul, o USB-A não pode ser azul, o USB normal, né, não pode ser azul, esse aqui tem que ser azul, um negócio assim. Tem um negócio de cor e tal. Vê que até o desenho aqui é azul. Aí ele tem os mesmos 4 terminais que já tinha antes e mais 5 outros terminais ali. E aí a ideia desse troço aqui é ser retrocompatível. Você pluga uma coisa 3.0, se o outro lado de lá não tem esses 5 pininhos ali novos, ele continua funcionando como se fosse um sinal que tivesse acontecido. Mas se tiver, eles vão negociar, né? Tipo, no começo lá, tem para negociar a coisa, ele vai falar, eu tenho esses outros pinos aqui também. Então vamos usar eles. E aí vai para um outro protocolo. Tá? Mesma coisa aqui. Mesma coisa nesse tipo B aqui. Tá? Só que esse aqui não guarda mais compatibilidade física com o outro. Tá vendo que ele, um não encaixa no outro. Tá? Ele tem essa coisa aqui. O conector lá é maior. Tem esses outros dois aqui. Tem esses outros aqui que eles são bem esquisitões. Assim, tá? Que essencialmente é um do lado. É como se fossem dois, um do lado do outro. Né?
E ele é feito de tal forma que esse conector aqui encaixa nesse lado de cá. Num dos lados, mas não encaixa no... Tipo assim, aproveita só metade, basicamente, tá? Que é naquela linha de... Se eu tenho equipamento mais velho, eu consigo conectar no padrão novo. Tá? Tipo, e aí meio que fisicamente fica uma coisa conectada do lado de cá e do lado de cá fica desconectado. É bem feião mesmo isso, tá? Enfim, eu acho que isso aqui foi meio incomum, tá? Assim, tem uns computadores que tem essas portas aqui, mas eu mesmo nunca cheguei a usar essas coisas. Nunca vi, enfim, nunca vi um cabo, assim, alguma coisa que precisava desses cabos aqui, tá? Teve isso aqui, tem um tempo, mas isso aqui já foi depreciado, tá? Assim, não se usa mais. Tem legado por aí, obviamente. E aí tem o padrão C. Cadê? Que é aquele novo redondinho que a gente... Que basicamente está tudo virando isso daqui, né? Tudo basicamente está virando isso aqui. Basicamente está tudo virando isso aqui ou o conector da Apple. O maldito conectorzinho Lightning lá. Que tem outras vantagens, tem outras coisas, tá? Ele não é ruim necessariamente. Tudo bem? E aí, nesses carinhas aqui, que foram uns casos meio intermediários, cadê a pinagem da parada? Cadê a pinagem da parada? Ah, tá aqui embaixo já. Não tá aqui embaixo não. Ah, tá aqui, ó. Eles são o seguinte. No ladozinho dele lá, que é para ser guardar a compatibilidade anterior, tem os mesmos 4 coisas que já tinha antes. E no lado novo, né, tipo assim, nesses conectorzinhos duplos aqui, ou naquele USB 4 que tem uns negocinhos a mais lá, no A que tem uns negocinhos a mais, ele tem o que ele chama lá de Super Speed Channels. Tá? Aí tem um de transmissão e um de recepção. Tá? Então você ganha 2 canais de dados, e esse canal de dados tem basicamente o dobro da velocidade do que tinha antes, cada um deles. Porque antes eu tinha um canal que eu tinha que usar para mandar e receber. Então se eu consigo mandar, sei lá, 1 megabit por segundo, metade da taxa é para ir, metade para voltar, na média, né? Tá? Na média. Aqui eu continuo tendo esse mesmo canal, mas aí eu tenho mais um, por exemplo, só de 1 megabit por segundo, mais um só para ir, mais um só para voltar. Tudo bem? Então você mais que dobra, né, a capacidade da parada. Tudo bem? Isso aqui foi uma coisa meio intermediária, tá? Até chegar nesse padrão C. Tudo de sinal diferencial, se vocês olharem aí, tá? Reparem, tá? Estou mostrando isso por causa dessa coisa do diferencial. E aí, na hora que a gente chegou nesse padrão C, repare que a gente tem, ó, D+, D- aqui, que é o que já tinha antes. Outro D+, D- aqui. Aí tem um TX, RX do lado de cá, que é um só para ir, um só para voltar. E mais um TX, RX do lado de cá. Tudo bem? Então tem 1, 2, 3, 4. Tem 2 canais bidirecionais. E tem 2 canais de upstream, que a gente chama, né? Tipo, mandar. E 2 canais de downstream, voltar. Tranquilo? Então tem 6 canais aí nessa coisa, né? Tá? Por isso que a taxa é bem mais alta. Tudo bem? E tudo diferencial, tá? Tudo diferencial. Inclusive é bem essencial que seja diferencial. Que a taxa dessa coisa aí é feita para ser bem mais elevada, tá? Cadê as taxas aqui, ó? No USB mais novo aí, o padrão mais novo aí é 80 gigabits por segundo. Assim, é bem alto isso aí. Isso aí é mais com cabo de rede, tá? Assim, um negócio assim monstruoso. Tá? Enfim. Essa é a mágica. Por que a gente consegue fazer essa mágica toda aí? Essas taxas altas pra caramba aí? Em boa medida por conta desse esquema diferencial que ajuda a gente a ser mais imune a interferências. Tá? Não é só blindar o cabo, tem tudo isso. Blindar cabo, especificação de banda, um monte de coisa. Mas principalmente essa história do diferencial. E aí, no diferencial, é essencialmente... É meio burrice não fazer a historiazinha do par trançado lá que eu comentei ali com vocês. Tudo bem? Já que tá lá os fiozinhos, trança eles que tem essa vantagem ainda de interferências, etc. Beleza? Qualquer outra coisa que você encontrar por aí, tá? Vai ser meio raro hoje em dia tu achar padrões assim de conexão, principalmente cabo, esse tipo de coisa, que não use sinais diferenciais. Muito raro hoje em dia. Tá? Muito raro mesmo. Era bem comum antigamente. Tá? Mas hoje em dia é bem raro, porque a gente quer taxa alta nas coisas. Tudo bem? Bem raro. Beleza. Sim. A transmissão faz sentido que os cabos têm que ser loucos, mas no circuito pequeno. Como assim no circuito pequeno?
Isso aí é, tipo, os sinais diferenciais lá são importantes também. Numa placa, você diz? Às vezes a taxa que você quer é muito alta, cara. Tipo, a interferência começa a ser um negócio muito sensível. Do tipo... Mesmo que seja pequenininho... Mas o pequenininho é porque o pequenininho tem... tipo, pequeno e grande é sempre relativo a alguma coisa. Tá? O que a gente normalmente chama de pequeno nessa coisa física aqui de ou placa ou cabo? A gente chama de pequeno quando o comprimento de onda dos sinais que estão trafegando lá são razoavelmente maiores do que os comprimentos geométricos, que é a geometria do seu sistema. Certo? Só que se você está falando de coisa assim, gigahertz, o comprimento de onda é pequeno. Assim, centímetros, milímetros, né? Centímetros, né? Hã? Hã? Não, acho que centímetros, né? Por aí, centímetros. Não, porque depende do meio, né? Ah, é verdade. Depende do meio. Se eu estou passando uma coisa numa placa, a placa é uma linha de transmissão, não é no vácuo. Se eu estou num cabo, eu não estou no vácuo, eu estou numa linha de transmissão. Então depende do meio. Depende do meio, não é... Porque depende da velocidade da transmissão. Depende da velocidade que a coisa vai acontecer no seu meio, né? De propagação naquele meio. Aqui são guias de onda, não são propagação no vácuo. Tá? Mas dá por aí, centímetros, milímetros. Tá? Agora pensa só. Seu comprimento, você está fazendo uma placa lá, uma placa-mãe do computador. É para funcionar a vários gigahertz essa coisa. Aí você tem comunicação do processador com memória. É um dos pontos mais críticos que tem. Se isso aí tiver gargalo, é problema. Tudo fica lento. Tá? Essa conexão aí é de 64 bits. E tem padrão de 128 bits. Então você pensa só, eu tenho que passar 128 bits em paralelo, um monte de bit passando um lado do outro lá, a gigabit por segundo. Numa placa. Então a quantidade de interferência que tem entre essas linhas é monstruosa já. Tá? Eu não sei te dizer se elas são feitas diferenciais ou não. Uma placa-mãe mesmo de computador. Mas faria bastante sentido que fosse. Agora, se não for, mesmo que não seja, o softwares que se usam, tá? Os cards que se usam para fazer essa parada aí, eles têm simuladores eletromagnéticos lá para simular essas interferências tudo. É muito mais complexo fazer essas placas aí do que parece. Tranquilo? Às vezes você não precisa fazer um negócio diferencial, mas precisa preocupar muito com a compatibilidade eletromagnética dos sinais aí. Tanto que acontece umas coisas bem estranhas, assim, do tipo... Essa coisa é meio automatizada, tá? Esse roteamento. Você pega uma placa-mãe moderna assim, hoje em dia, onde está o CPU e onde está o controlador da memória? O controlador da memória está dentro do CPU, tá? Mas assim, tem os fiozinhos que dão uns barramentos, assim, que tem um monte de fio em paralelo que sai e vai para algum lugar onde está o conector que vai ficar a memória. É bem visível isso. Você olha aquela parada lá, tem vários fiozinhos daqueles lá, que um deles sai assim, faz umas curvinhas, que não tem nada a ver, e aí ele volta assim pro lado dos outros, assim. Aí você ficou olhando e falando, cara, que porra é essa? Tá ligado? É alguma coisa calculada lá pra ajustar a interferência nos outros. É um negócio assim, pra ajustar a capacitância, a indutância, os negócios, por causa dos acoplamentos. É um negócio muito louco. Tá? Um negócio muito louco. Tudo bem? É meio que um mundo toda a parte, tá? Esse projeto dessas coisas aí. Todo mundo ok até aí? Beleza. Acho que eu vou parar por aqui, hein, beijinho. Deixa eu parar por aqui então, que aí fico meio que não esquema mais motivação por causa do horário. Que eu quero fazer na aula que vem então, tá? Vamos começar a fazer um amplificador básico, né? Do tipo assim, eu tenho um sinal diferencial chegando aqui. Como é que eu faço para fazer um sistema que amplifica isso? Mesma linha que a gente está tentando fazer desde o começo do semestre. Fazer um amplificador, tá? Só que agora eu tenho duas pontas para me preocupar, tá? Tenho duas tensões de entrada, vamos chamar assim. Tudo bem? Vamos começar a ver na aula que vem como é que a gente faz isso. Vou mostrar para vocês a arquitetura básica da parada. E aí naquela linha, né, Jéssica? Tipo assim, a arquitetura básica, tipo assim, você vai entender como é que funciona o negócio.
Tá? Só que a gente vai querer melhorar, né? Vai ser os mesmos princípios, tá? Eu quero aumentar a impedância de saída para aumentar o ganho. Então vamos fazer isso, vamos botar a fonte de corrente assim, vamos botar a fonte de corrente assado, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos fazer isso, né? Coisas dessa natureza. E principalmente, e aí eu vou carregar durante um tempo os circuitos assim, mas uma hora a gente quer fazer. Tá bom, mas como é que eu faço o sinal ficar todo concentrado num lado só? Um single end lá na saída. Tudo bem? Então preciso fazer alguma coisa que faz esse V mais menos V menos para mim. Tudo bem? E lembrando, é fácil somar correntes e difícil somar tensões, né? E V mais menos V menos é somar duas coisas. Tá? Então, basicamente, a gente vai fazer algum truque de somar corrente. Tá? Alguma coisa assim que a gente vai fazer. Tá? Pegar o sinal de um lado, fazer virar uma corrente, que é fácil, né? Fazer virar uma corrente, fiar no outro lado, que tenha outro lado da corrente lá e somar as duas. É basicamente isso que a gente vai tentar fazer, para poder fazer o V mais menos V menos. Tá? Aí, obviamente, vai ter algum detalhe ali, porque eu não quero somar, eu quero subtrair. Né? Você vai fazer uma coisa menos a outra, não uma coisa mais a outra. Mas sim, é um detalhe. É somar duas coisas. Beleza? Então é por aí que a gente vai caminhar e aí vai ver vários detalhes aí desse... Oi? Converte como? Converte na impedância de saída que tiver lá no ponto onde você somou as correntes. Basicamente é isso que vai acontecer. Beleza, gente? Hoje é quinta, né? Hoje é quinta, até terça-feira, então. Bom final de semana pra vocês.